Adécio Prates? Adécio Prates? Qual é a referência? É essa rua aqui. Tem um monte de Cine campinho. Campinho, deve falar? Deve ser lá pra baixo, né? Que até aquela vinda que passa aqui no mesmo sítio da cidade de Travessa, não é. Tá bom, então. Vamos pra lá. Valeu, obrigado, hein? Se for na Paúna, eu falaria. Meu, Tá bom, ajudou valeu, nos obrigado. negócios. Acerca de nossa história, de coisa de África, da nossa país, aqui não chega a nada. Cheguei à conclusão que aqui, quanto mais tradicional, quanto mais antigo, quanto mais puro, mais difícil de chegar aqui, quase impossível. E quando a gente decidiu levar o espetáculo, né, para as quebradas, foi com essa intenção, assim, de levar para perto das pessoas uma informação que a gente sabe que está distante. Isso não é acessível para elas, não está disponível, assim. Especificamente que a gente está trabalhando com essa coisa da história da África, da cultura da África, que a gente não teve a oportunidade de conhecer, a ideia é um pouco promover esse reencontro mesmo, né? Essa identificação, assim, facilitar esse contato. A gente tem algumas informações, não são muitas. A gente pesquisa, a gente busca, mas as informações que a gente tem é um número muito menor do que a gente gostaria de ter. E a gente sabe que esse povo negro que está na periferia, órfão de África, isso pode produzir uma grande diferença na vida deles também. Essa música, essa dança traz toda uma história muito anterior, que não tem só a ver com escravidão, tem a ver com o império, coisa que na verdade a gente vem descobrir de pouco tempo para cá, né? Coisa que saber que que teve o Império de Roma, mas que teve o Império do Mali lá na África também. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Um pisa. Um pisa. Dois, três, quatro. Não é a perna subiu. A menina vê a gente dançando, o garoto vê a gente dançando, acha aquilo bonito, eles piram com o som dos tambores. E a gente acredita que isso é uma coisa não só lúdica, que faz as pessoas se reencontrarem com um conhecimento que é delas, com uma história que é delas, de uma maneira divertida, de uma maneira lúdica, que faz parte da nossa cultura, que sempre foi desprezada, mas que faz parte da nossa cultura. Cantar, dançar, tocar tambor, é uma coisa que é familiar, é uma linguagem que o nosso povo entende melhor. E que foi através dessa linguagem que a gente se comunicou. Talvez se a gente tivesse que ler os 7 volumes de História Geral da África, a gente não tinha aprendido porra nenhuma do que a gente aprendeu. A gente aprendeu com DVD, a gente aprendeu trocando ideia, a gente aprendeu ouvindo as pessoas. Eu vejo nesse sentido esse trabalho que a gente faz. Só passei a entender que eu tinha uma história antes, que já começa muito antes da escravidão, quando eu entrei aqui para o Coteban. Então eu vejo, eu quero fazer isso pelos próximos, né? O que eu tô adquirindo aqui, né? O que eu tô absorvendo aqui, eu quero que os meus filhos, os meus netos, as crianças da comunidade, né? Os pretos que ainda não entenderam que são pretos, né? Os pretos que ainda não sabem que nós temos uma história antes disso, que eles possam ter essa oportunidade também que eu estou tendo aqui. Nós somos o Grupo Coteban. A gente faz um trabalho de pesquisa de música e dança do oeste da África. A nossa vida, o nosso trabalho é esse, assim, é de procurar construir referências positivas sobre a África, né? Descobrir ou dar a conhecer para as pessoas outras referências, diferentes das referências
que a nossa falta de informação muitas vezes nos traz muito preconceito, né? Uma visão muito equivocada. A África é linda, a África está viva, a África é presente, a África não é uma coisa do passado, a África não é um lugar de povo selvagem, né? Muito pelo contrário, existe muito conhecimento, uma tradição milenar de muito tempo, e esses ritmos e essas danças que a gente trouxe hoje fazem parte dessa tradição, e o modo de sentir, o modo de viver africano tem a ver com dançar e com cantar, né? E com instrumento musical, com ritmo. Tocai, tambores, tocai. Não tenho mais medo da morte. Sei que não vou desaparecer. Tocai, tambores, tocai. Em toda parte, muitas mãos de ébano estão tecendo o destino da raça. Tocai, tambores, tocai. Sei que não vou desaparecer. Não tenho mais medo da morte. Não tenho mais medo de nada. Tocai, tambores. Tocai. Tocai, tambores da alvorada. Eu quero tocar bem, eu quero chamar a atenção. A hora que eu estiver tocando, as pessoas parar para olhar, e não porque estou usando isso como pano de fundo para fazer política. Não, esse lance de fazer tudo isso, de estudar, praticar, se dedicar e fazer a apresentação nas periferias já é a nossa forma de lutar, né? Bye.
uma porrada de fita lá que o João Vitor ia jogar fora. E no meio dessas fitas, cara, tinha uma fita cassete do mestre Famodu Konateu. É cópia do CD da Bíblia, assim, pra quem toca djembe, que pesquisa djembe do NUM, esse CD é a Bíblia, é um CD pra você ouvir a vida inteira. A cada dia que eu ouço esse CD, eu descubro uma coisa nova, eu na minha parte e do NUM, né? Imagina o Jorge de djembe. Nossa, aquilo ali, você vai passar 10 anos ouvindo esse CD e cada dia você vai ver uma coisa nova que você não tinha percebido. A gente ficou louco com aquilo que a gente ouviu, tem a ver mais com o lance espiritual, assim, sabe? A gente não consegue explicar, cara, como que tem música mandingue, música dança, canto aqui, porra, cara. Então eu só posso dizer que é a armação dos ancestrais, é um barato louco assim de falar. A ideia é que as pessoas tomem contato com uma coisa que possa se tornar familiar para elas, que elas possam se identificar. É um reencontro mesmo, a gente está em contato com uma coisa que faz parte da nossa história, assim, que faz parte da nossa cultura, que por alguma razão, por razões que a gente conhece, se rompeu esse elo entre nós e essas coisas, mas que basta que a gente seja colocado novamente em contato que a gente percebe como isso tudo faz sentido para nós, e principalmente as crianças, né? Criança quer lá pegar e tal, aí quer botar baqueta no djembe e tal, porque não tem essa familiaridade, né? Então são coisas que a gente pode aprender, são coisas que a gente pode ensinar. E aí quando você fala para uma criança, ó, não pode, você não toca djembe com baqueta, você já está ensinando alguma coisa para ela. Você fala, ó, mas isso aqui você não pode pôr a mão, por isso, por isso, por isso. Então você já está transmitindo outras informações que vão além da coisa meramente fria, né? A vida, ela é um ritual. O ser humano, ele tem que o tempo todo pedir licença, pedir reverência, saber como se posicionar para estar em equilíbrio. Tem um lugar onde você possa se reunir com pessoas pretas como você, um espaço de convivência em que você possa retomar essas práticas, que são coisas que estão na sua memória, na memória do seu corpo. E como você começa a praticar, você sente que tem uma energia que se comunica com você e que muitas vezes você sabia de criança, assim, quando criança você praticava, mas aí você se mudou e aqui isso não é tão valorizado, então você já não faz mais isso, aí você começa só a pegar ônibus todo dia, subir e descer, viver nesse jeito ocidental estressante, de só se preocupar em ganhar dinheiro e consumir as coisas.
E isso é um jeito de viver que nos adoece. Nós lemos um livro chamado Espírito da Intimidade, de uma autora africana, né, do oeste africano, Sobonfu Somé, e ela fala dos ensinamentos da aldeia dela, né, de uma aldeia da Gará. E ela fala no livro isso, que na aldeia, né, a vida acontece do lado de fora, sempre em contato com a natureza. E com o coletivo, né? E com o coletivo. E ela fala que quando uma pessoa, né, tá enfiada dentro de casa é porque alguma coisa está acontecendo. Ela não tá bem. E aí a comunidade se junta para, né, para ajudar essa pessoa a descobrir o que está acontecendo para essa pessoa estar dentro de casa, assim. Você tem que, tipo, esvaziar, digamos assim, esvaziar seu copo, a sua xícara, para poder beber dessa fonte, tá entendendo? Para você entender realmente como que funciona essa música, como que você vai tocar ela com perfeição, dentro da tradição. E o que eu não tive de relação com família, eu tenho com meus instrumentos, cara. Essa música, ela exige você ter força, ela exige você ter concentração, ela exige um monte de coisa assim de você e tá tudo junto, entendeu? Não é um lance de você chegar lá e só tocar. É um lance que você tem que estar espiritualmente, você tem que estar bem com você mesmo, entendeu? Mesmo porque se você não estiver legal com você mesmo, não estiver bem com você mesmo espiritualmente falando, a música vai refletir. Quando a gente fala do tradicional, do lance da aldeia, da comunidade mesmo, não existe o lance de tocar por tocar, cara. Se você ouvir um ritmo lá, ou um já, um mani, um balaculandian, por exemplo, vai estar acontecendo um casamento. Se você ouvir um ritmo chamado soli, soco, sinté, vai estar acontecendo algum moleque passou por circuncisão, então tá acontecendo aquela cerimônia ali, tá ligado? Ou seja de iniciação, ou seja de casamento, ou seja em cima dessa cultura mesmo. O instrumento também é uma outra vida, né? Ali tem um tronco de árvore, um couro, ele fala, entendeu? São instrumentos de fala. É um instrumento de fala. Assim, tem umas regras básicas que eu sigo assim, antes de
tocar meu instrumento, antes de colocar a mão no meu instrumento, que é um lance particular do meu com o instrumento, assim como o Daniel tem as paradas particulares dele com o instrumento, entendeu? Tem tudo isso que faz parte desse mundo, dessa música que a gente toca, né? É muito difícil, mas se eu estiver mal-humorado, ou com preguiça, ou se eu tiver com algum problema que eu não estou conseguindo lidar direito com aquele problema, eu prefiro nem colocar a mão nos meus instrumentos. Essa é a relação que eu tenho, é uma relação espiritual de respeito com esses instrumentos. No meu caso, do Lulu, no caso do Jó, de Ember. Iluminada, a lua prateada acompanhava os passos firmes da caminhada. Adentro a mata, batuques, o peito ardido em chamas. O ódio que inflama nos chamam cidade adentro. Nos olhos dos homens pretos, calor e brilho. No peito das crianças, um frio. O coração feito rio derramava lágrimas feito Nilo. A mãe com os olhos carentes de asilos, secos os doces e quentes mamilos. O pulso doído no pescoço tranca, as entranhas feridas, o pele branca faz, no ódio sem fugaz. A mucama calmamentou há tempos atrás. Sorria ao pensar nos urubus, picando os olhos azuis. A ginga, os dentes cerrados, a volta pro lar. O cântico era: toma bifá, toma bifá, toma bifá. Os tambores findam escravatura, encharcando os feitores de susto. Os malungos por detrás dos arbustos, feito fantasma da noite. Famintos, findam açoite. Pretos retintos, reluzentes como no ar, serenos como o mar. Abandonaste, deixaste mofar na corrente. Quem colheu todo o algodão, de troco, a dor fria do troco quente. Flores despedaladas do clã, tem na mente o afã, incendiar a cidade dos crentes do cor da manhã. Deixa para os abutres a carne dos ilustres, a fazenda tomada, sinhá horrorizada. Embaraço, caça o chicote que nas costas dos brancos fez morada. Ecoa pelos poros, revolta, choro, agonia. Dos senhores e a nossa asa, os corpos marcados a ferro e brasa ecoam. O Nica, o Ruro, a Mandra, suor na canção. 13 de maio, um dia nós decretaremos a abolição. No Ocidente a gente aprende a se pensar só como razão. Isso para o povo preto foi uma ruptura, foi uma fissura do nosso jeito de sentir, de estar no mundo, que fez eu ser uma pessoa tão dura antes de descobrir que eu podia dançar. Hoje, estudando mais a cultura africana, eu percebo que tem toda uma espiritualidade ali, tá, nos instrumentos e tal. Eu também, eu tenho respeito, né? Tem algumas que a gente não pode dançar, né, na frente do tambor sem, pelo menos, ter um pano amarrado e tal. E assim, às vezes o pessoal fala assim, né, dança aí pra mim, dança aí pra eu ver. Não tem como, sabe? Não dá pra eu chegar lá e vou dançar e aí tá tudo bem. Não, é todo um processo, é toda uma energia que envolve ali. Eu preciso dos instrumentos, eu preciso estar preparado. E a dançarina que forma um músico, cara. A gente começou só com a percussão.
a gente já estava se achando os dignos representantes da percussão mandinga aqui no Brasil, né? Você tocar concentrado só para música é uma coisa, mas quando tem a dança é outra coisa, você tem que tocar para a dança. Tem dançarina que, por exemplo, os dois não estão conectados e ela vai fazer um solo e o cara não faz o solo legal, ela chega e fala pro cara mesmo, ó, não tá legal, entendeu? Dá até treta. Mas se você vê isso aí, esse lance que o Daniel falou, né? É uma conexão que são várias coisas, né? Não é só o lance só de você tocar. Nossa, quando vocês tocam assim, é um transe. O pessoal fala muito isso, assim, mas ainda não é do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Tem a coisa da energia que a gente troca, isso acontece. A troca de energia acontece. Mas tem hora que a gente tá falando, tem algumas coisas como se a gente estivesse falando uma língua diferente. Porque, por exemplo, a nossa cultura, ela é uma cultura de celebrar, de coletivo, de conviver. Então, bom seria se nas apresentações as pessoas pudessem dançar com a gente. Essa era a ideia. Numa aldeia africana acontece dessa forma. Você faz uma roda e as pessoas dançam junto. E elas conhecem aquele vocabulário. Elas conhecem essa dança. Tem um monte de menina lá que vai solar pro djembe também. A gente... tem um pouco essa, né, isso, às vezes é um pouco difícil essa interação, porque as pessoas não conhecem e a gente acaba tendo que construir isso de uma forma para apresentar. Venham aqui perto de mim todos os pequenos corajosos, só os corajosos. Todos os pequenininhos corajosos. Ué, cadê os corajosos? Cadê os corajosos? Aquela menininha colorida também. Essa apresentação a gente construiu, principalmente pensando em vocês, pensando nos pequenos. Porque quando eu era pequena, eu não sabia muita coisa sobre África. Sabia quase nada sobre África. Na minha escola não ensinaram nada sobre África. Nunca ensinaram nada sobre África que fosse legal. E como a gente, pesquisando, a gente descobriu que na África tem muita coisa legal, muita coisa bonita, e muita coisa que faz parte da nossa cultura, que faz até parte do nosso dia a dia, mas às vezes a gente não sabe. Então a gente construiu esse espetáculo para vocês. Sabia que na África cada ritmo tem uma função? Cada dança, ela tem um papel, ela é feita, ela é realizada num momento específico. Então esse primeiro ritmo que vocês viram a gente dançar, esse que faz assim, ele é um ritmo para namorar. Tem alguém aqui já pensando em namorar, não? Espero que não, né? Por Alguém favor. levantou a mão ali, ó. E esse outro ritmo mais rápido, que a gente dá uns gritos assim, chama sorsoné. Sorsoné é um ritmo, é uma máscara, é o nome de uma máscara muito grande, que vem na aldeia, lá nos povos africanos, quando eles moram na aldeia, ela vem na cidade ou na aldeia no máximo 3 vezes no ano para ajudar a gente a resolver coisas difíceis. Então na África a gente aprende que cantar e dançar e tocar instrumento é coisa que traz saúde, que faz muito bem pra gente ficar junto, pra gente ser feliz, pra gente ter mais saúde, pra gente ficar menos estressado. Então vocês podiam experimentar um pouco. O que vocês acham de dançar? Vamos dançar com a gente?